Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Confeitaria Simples. Hoje a gente vai aprender essas duas massas, que na verdade é uma receita que eu dividi em duas partes. Eu vou fazer a branca e a de chocolate. A gente começa fazendo o fundinho da forma, né? Com o papel manteiga. Eu não te aconselho nessa massa de untar a forma, né? Por quê? Porque ela não é uma massa manteigada, então há uma chance dela grudar no fundo. Então a gente usa o próprio fundo da forma ali ao contrário para poder medir o tamanho do fundinho do papel manteiga. Você não vai untar lá nas laterais, não vai passar manteiga, não vai passar mais nada. Você vai colocar só o papel no fundo da forma, tá bom? E eu te garanto que ele vai soltar na hora que você for tirar o seu bolo. Pronto, ali. Aí você só coloca assim no fundinho da forma, tá? Você reserva essa forma agora. E na batedeira tem 3 ovos, porque é meia receita, tá bom? 3 ovos em temperatura ambiente. Ovos jumbo, tá bom? Porque às vezes tem aquele 30 ovos R$ 10 que ele é muito pequenininho. Então se atenta ao tamanho do ovo e atenta para ele não estar gelado, porque senão não vai subir a mistura. Ela não cresce. E agora vai colocar uma colher de sopa de óleo. Óleo normal de cozinha, tá bom? Agora a gente vai colocar meia xícara de chá de água, água morna. Como é que eu sei que a água tá morna? Assim, testa no seu dedo. A temperatura do morna é a temperatura que a sua mão aguenta sem te queimar, tá bom? Porque se ela estiver quente demais, ela vai cozinhar os ovos e aí não vai dar certo. Então testa antes, ela esquenta muito rapidinho para essa quantidade de água. Meia xícara de água morna. Você coloca tudo na batedeira e agora a gente vai começar a bater. E eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas vocês vão ver que a mistura é pouca, né? Você olha ali dentro da batedeira, vou dar uma virada agora, e é pouca mistura, mas ela cresce bastante. É uma mistura bem aerada, uma massa bem fofa. Então ela vai crescer bastante, vai ganhar bastante volume mesmo. Aqui a gente dá uma leve acelerada, mas dá pra você ver todo o crescimento da massa, tá bom? Ela bateu bastante até subir. Ela vai dobrar de volume e vai ficar bem fofa. Pronto. Aqui bateu uns 5 minutos mais ou menos a massa, tá bom? E olha a textura que ela fica, tá? Aqui é metade do processo. Então você vê que ela tá com picos firmes. Olha lá, tá vendo? Fica bem firme, não cai do bol, não cai do batedor e também não abaixa. Quando você puxa para cima, tá vendo? Ele fica bem firminho. Esse é o ponto. Dependendo da sua batedeira, se ela não for planetária, você vai bater rodando para poder ter esse efeito. E aí agora eu vou acrescentar batendo, tá? Para poder o açúcar não ir pro fundo, uma xícara de açúcar. Nesse momento a pessoa tá batendo e gravando, então tá maravilhoso. Eu enchi a xícara e a dificuldade para encher a xícara de açúcar foi ótima. Tira o pote da frente para tentar encher a xícara de açúcar. Vamos lá, vai dar certo. Isso, faltou um dedinho, mas é uma xícara de açúcar, tá? Essa xícara, ela tem 250 ml, então ela é a mesma medida daquele copo de medidas que eu tava usando para água. Só que como o copo tava úmido, eu peguei a xícara para medir o açúcar, para não ficar tudo grudado, tá bom? Então aí você vai aumentando a velocidade de novo e deixa bater mais uns 2 minutos pelo menos, tá bom?
Aqui a gente deu mais uma acelerada, mas são 2 minutinhos batendo. Pronto, olha aqui agora como ela tá mais fluida. É uma massa bem cremosa, mas só que ela tá mais líquida, tá vendo? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar os secos, a farinha de trigo e o fermento. Eu não te aconselho misturar na batedeira, te aconselho misturar à mão com um fouet ou uma colher, tá bom? Por quê? Porque ela pode passar do ponto, baixar demais ou até mesmo ativar o glúten da farinha e aí não vai dar certo. Essa parte você mistura na mão é bem rapidinho. 1,5 xícaras de farinha de trigo aos poucos, para poder não baixar demais a massa. E 1 colher de sopa de fermento. O fermento é a única coisa que eu não diminui. Eu fiz vários testes com essa massa, testei muitas vezes. E aí eu não achei interessante diminuir o fermento. Como é meia receita, você imagina que deveria colocar meia colher de fermento, só que não ficou bom. Então eu mantive 1 colher de sopa de fermento em receita inteira ou em meia receita. E por incrível que pareça, nela inteira também vai 1 colher de sopa de fermento, tá bom? Então você vai misturando aos poucos e por último você coloca o fermento, tá bom? E mistura até tá tudo bem juntinho, sem nenhum bolo de farinha. Pronto, a pessoa desesperada misturando super rápido. Daí você coloca na forma, sem untar as laterais, pelo amor de Deus, para poder ela não murchar, tá bom? Olha que massa linda. Ela é uma massa muito simples, é uma massa para tudo, sabe? E ela funciona muito bem, tanto congelada como fresca. Eu sempre gostei de trabalhar com tudo fresco para os meus clientes, então eu não tenho costume de congelar massa. Mas para quem gosta de congelar, né? Ela dá super certo. E aqui eu fiz a outra parte com chocolate. Bati outra massa, mais meia receita e fiz com chocolate. Fiz uma massa branca e uma massa de chocolate. Então, aí vai meia xícara de chocolate em pó. Chocolate, tá, gente? Não é achocolatado. O Nescau não dá certo com essa massa, porque você vai estar adicionando açúcar e você vai perder a estrutura da sua massa. Então, dê preferência chocolate 50% cacau. O 32% cacau também funciona. Eu usei o da Melkin já em várias massas e deu certo. A diferença é que a tua massa vai ficar um pouco mais clara, tá bom? Então, se você quiser uma massa mais escura, mais concentrada de chocolate, 50% cacau. Se você quer aquela massa black, que usa muito também, você coloca bicarbonato de sódio, uma colherzinha de café, que aí ele vai puxar mais a tua massa, ela vai ficar um pouquinho mais escura. E o tempo de forno vai variar, tá, gente? Dependendo de cada fogão. Aqui é a massa branca, como já saiu. Ela fica assim baixinha, porque é meia receita. Ela tá numa forma de 25 centímetros por 5 de altura, tá? Só passa a faca em volta e ele vai soltar muito bem por causa do papel manteiga. Olha como ele fica soltinho. E aí se você for usar já na hora, passar para tábua ou para onde for, você tira o papel manteiga na hora. Se você for congelar, você congela com o papel manteiga, só enrola no plástico filme, tá bom? E daí, olha que massa, não quebra com facilidade. A gente vira de um lado, vira do outro e ela não quebra. Ela é bem fofa, mas ao mesmo tempo resistente. A massa de chocolate, eu não tirei o papel na hora porque eu não ia usar ela na hora, tá bom? Aqui eu coloquei um pedaço para vocês de como eu montei esse bolo, tá? Foi uma decoração bem simples, porque foi aqui para casa mesmo. E sem tábua, sem nada, sem chantilly, porque a gente não gosta de chantilly, né?
foi o bolo do aniversário do meu esposo, ele tinha me pedido assim. Então foi recheio de morango com brigadeiro. E foi um bolo super simples, mas ficou bem gostoso. Um outro dia eu gravo para vocês montagem de bolo, decoração, batimento do chantilly, o ponto certo do chantilly, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu comentário, se fizer marca a gente. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.